Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá pessoal, este é o Futebol de Verdade número 120 para a época de 2023-2024. Hoje é quarta-feira e é dia 31 de janeiro de 2024, o que quer dizer que daqui a umas horas vai fechar o mercado em Portugal. Já vos disse aqui ontem que há essa questão que não é despicienda, bem pelo contrário. O mercado fecha hoje à meia-noite em Portugal e só fecha amanhã em qualquer uma das Big Five, das 5 grandes ligas da Europa, o que pode trazer para os nossos clubes um problema acrescido, porque amanhã, se algum clube endinheirado de uma dessas 5 grandes ligas resolver chegar aqui a Portugal para se abastecer de jogadores, poderá fazê-lo, desde que bem entendido cumpra uma de duas condições. A primeira é ir bater à porta de um clube cuja urgência por dinheiro fresco o leve a abdicar de outro tipo de objetivos, e isso pode perfeitamente acontecer. A segunda é chegar e bater a cláusula de rescisão dos jogadores, o que, em alguns casos, implicaria gastos completamente em contraciclo com aquilo que tem sido este mercado de janeiro. Aliás, ainda hoje de manhã, no último passe, hoje de manhã o último passe, dediquei-o por inteiro ao mercado, escrevi sobre mercado, muito na perspectiva daquele que me parece que é o negócio que, à hora que gravo, e são neste momento, deixem-me ver, 16h23, ainda não está fechado, que é o negócio da transferência de Otávio, do Futebol Clube Famalicão para o Futebol Clube do Porto, identifiquei como o negócio fundamental deste último dia de mercado, na perspectiva da luta pelo título, porque, enfim, está lá tudo explicado. Quem quiser ler o texto, o link para lá chegar está aqui, é muito simples, é daqueles que é para toda a gente, inclusive é para não subscritores do meu Substack, mas estava a dizer-vos que ainda hoje de manhã, também no seguimento desse texto, falei da perspectiva do negócio de Otávio, do Futebol Clube Famalicão para o Futebol Clube do Porto, na perspectiva daquilo que é o mercado do Benfica já feito de forma atempada, na perspectiva daquilo que era, e entretanto já foi confirmada, a transferência de Kobaco Andredi do Estoril para o Sporting, na perspectiva da chegada de Chernedur do Paris Saint-Germain emprestado ao Sporting Clube Braga, e também na perspectiva daquilo que é um mercado de janeiro muito abaixo daquilo que tem vindo a ser habitual. Aliás, só para que percebam, os clubes ingleses todos da Premier League até amanhã de hoje não tinham gasto os 20 somados, nem sequer tanto quanto o de Chelsea torrou só em Enzo Fernandes na temporada passada. Portanto, a diferença de gastos tem sido abismal. Isto está lá tudo explicadinho, tem sido abismal, e eu acho que tem que ver com uma de duas situações também aqui. Uma delas é que, por um lado, muitos desses clubes mais gastadores, o de Chelsea, o Newcastle, por aí afora, estão a começar a ter alguns problemas com as limitações que lhes são impostas pelas regras de sustentabilidade e lucro da Premier League, isto já para não falar depois das regras de fair play financeiro, caso estejam a jogar competições europeias. E a segunda questão é que muitos deles, não é por falta de dinheiro, que os donos continuam a ser hiper mega endinheirados. A segunda, eles têm o dinheiro, não podem é gastá-lo, porque depois não conseguem inscrever-se nas competições e são penalizados caso venham a fazê-lo. A segunda questão é que também muitos terão chegado à conclusão de que os gastos feitos na temporada passada, neste mercado de janeiro, acabaram por não ter assim tão grande efeito naquilo que foi o rendimento das equipas, não só na segunda metade da época passada, como inclusive na primeira metade desta época. E entre o top dos 10 mais caros no mercado de janeiro passado, são raríssimos os casos dos que se afirmaram mesmo nas equipas. Eu diria que há o caso de Enzo Fernandes, sim, há o caso, eventualmente, do Anthony Gordon no
Newcastle, e pouco mais, porque os outros, das duas uma, ou afirmaram-se nas equipas, mas elas não estão a render aquilo que seria esperado com estas adições, ou então nem sequer se afirmaram nas equipas, e aliás, um dos 10 mais caros do mercado de janeiro passado foi o Vitinha, que na altura foi contratado, não é o Vitinha do Paris Saint-Germain, é o Vitinha avançado, contratado na altura pelo Olympique de Marselha ao Sporting Clube Braga por 32 milhões de euros, e neste momento o Marselha está a tentar colocar o Vitinha, neste caso por empréstimo, no Genoa da Série A italiana, porque terá chegado à conclusão que ele não estava inteiramente à altura. Portanto, meus amigos, já sabem, no último passo de hoje há muito mercado, há análise de mercado. Hoje aqui também vos vou falar de mercado, mas é mais à frente, porque hoje, quarta-feira, como não há edições do Flash para repor, ontem não houve futebol dos nossos principais candidatos ao título e, portanto, não houve edições do Futebol de Verdade Flash, e por isso mesmo não há reposições do Futebol de Verdade Flash aqui hoje. Como isso não acontece, vamos ter ataques rápidos e vamos ter o regresso do Q&A. O Q&A é aquela secção do Futebol de Verdade em que eu escolho entre as perguntas que vocês fazem o favor de me deixar, quer seja aqui na caixa de comentários do programa no meu canal de YouTube, quer seja na chatroom, perguntas do Discord, no meu servidor de Discord, e já sabem que ao meu servidor de Discord acedem os subscritores premium do meu Substack que entenderem fazê-lo. Pois muito bem, eu seleciono sempre, todos os dias, 2 perguntas, uma vinda da caixa de comentários do YouTube, e estive a rever todos os comentários dos últimos dias, porque já não havia Q&A desde quinta-feira da semana passada, foi quase uma semana. Estive a ver todos, escolhi uma, vou apresentá-la mais daqui a bocadinho, e estive a ver também as últimas perguntas que estavam na chatroom, perguntas do Discord, no meu servidor de Discord, e escolhi uma também, e vou responder às 2 mais daqui a bocado, quando chegar a altura do Q&A. Para já, antes disso, vamos ter ainda ataques rápidos com um comentário breve àquilo que é a atualidade do futebol cá dentro e lá fora. Futebol de Verdade com António Tadeia. E vamos então começar com os ataques rápidos para a edição de hoje, que é a tal quarta-feira, 31 de janeiro de 2024, e começo por me referir a um comentário que um de vós deixou, um comentário muito correto, e aliás eu agradeço sempre os comentários que tendem a ajudar sobre o tempo que aqui gasto no programa a falar do futebol de ontem e do futebol de hoje. Eu não me limito a vir aqui dizer resultados, e tento não o fazer. Às vezes os jogos são muitos e faço aqui uma espécie de uma pré-seleção dos jogos mais importantes do dia, para quem não está assim tão atento. É verdade que todos vós têm acesso às plataformas e às apps com de live score que há por aí, mas, enfim... exercerei aqui alguma espécie de magistério de influência para vos encaminhar mais para este jogo ou para aquele. E em relação aos jogos que aconteceram, tento adicionar sempre qualquer coisa ao resultado. Portanto, não vou deixar de me referir aqui aos jogos de ontem e aos jogos de hoje, e é precisamente por aí que vou começar. Ora, muito bem, muito rapidamente, porque é mesmo assim que tem que ser. Ontem houve Premier League, os jogos mais importantes, o Newcastle United ganhou por 3-1 ao Aston Villa. O Villa acaba por ceder um bocadinho e hoje vai ficar à mercê do Tottenham na posição de Champions, na quarta posição de Champions, e foi muito importante a vitória do Arsenal em Nottingham contra o Forest. O Arsenal a colocar-se assim a 2 pontos do Liverpool, que está na frente, com mais um jogo, é verdade, mas ainda na luta pelo título, tal como estará também o Manchester City, que vai jogar hoje, e já daqui a bocadinho vos vou dizer com quem. Ora, Taça da África, e... aquilo que os jogos de ontem nos disseram foi que a última seleção do Norte da África, que era a seleção de Marrocos, e que era a favorita por causa daquilo, não era a minha era o Senegal, que até já tinha ido de vela virada antes, mas face àquilo que Marrocos tinha feito no último campeonato do mundo, a seleção de Marrocos era vista agora como a favorita à conquista da competição. Pois muito bem, já não é, porque foi eliminada ontem, perdeu por 2-0 com a África do Sul. Eu tinha chamado aqui a atenção, antes de começar a CAN,
quando disse a razão pela qual achava que o Senegal era o principal favorito à conquista da prova, e vos falei aqui do síndrome que geralmente afeta as equipas do Maghreb e o Egito, portanto, as equipas do norte da África, sempre que a competição se desenrola na África subsaariana, que é o caso este ano, está a jogar-se na Costa do Marfim, os relevados são diferentes, o clima é diferente, a umidade é diferente, enfim, é tudo diferente quando as equipas de Marrocos, da Argélia, da Tunísia, a Argélia e a Tunísia foram duas decepções extraordinárias, como foi, aliás, também o Egito, e Marrocos acabou por cair ontem também, quando têm que ir jogar para baixo do Sará, do deserto do Sará, a coisa acaba geralmente por correr mal. Pois ontem tivemos então a eliminação de Marrocos pela África do Sul, 2-0, e também a queda da seleção do Burkina Faso, com o autogolo do ex-vimaranense Tapsoba, perdeu por 2-1 com o Mali, onde foi titular o bracarense Niakate. Niakate vai continuar em provas. Está já definido o quadro dos quartos de final, duas equipas lusófonas e dois treinadores portugueses ainda em prova. Na sexta-feira vamos ter Nigéria, de José Peseiro, com alteração tática no decurso da CAN, neste momento a jogar mais num 3-4-2-1, que ajuda a definir bem aquilo que é a missão, por exemplo, do Victor Osimhen e do Lookman, como avançado de suporte. Nigéria de José Peseiro vai defrontar na sexta-feira a seleção de Angola, uma das seleções lusófonas presentes, e vão estar frente a frente os dois treinadores portugueses, José Peseiro de um lado, Pedro Gonçalves, o português, que é selecionador de Angola do outro, garantindo que um português estará nas meias finais. Ou estará Peseiro, ou estará Pedro Gonçalves. Pois muito bem, Angola também tem estado muito bem nesta prova. Excelente o campeonato que está a ser feito pelo Gelson Dalla, a deixar um bocado água na boca face àquilo que Portugal não foi capaz de aproveitar enquanto Gelson Dalla esteve por cá, tanto no Sporting como depois no Rio Ave. Pois, na sexta-feira também há um República Democrática do Congo com Simone Banza contra a Guiné-Conakry, e no sábado teremos então depois os outros dois jogos dos quartos de final, um Cabo Verde-África do Sul, aí está a segunda seleção lusófona, também uma excelente surpresa nesta prova, e um Mali-Costa do Marfim, sendo que das duas uma, ou volta para casa Niakate, do Sporting Clube Braga, ou volta Diomande, da Costa do Marfim. Um dos dois vai ser eliminado no sábado. E os treinadores estarão, com certeza, a torcer para que seja o deles a voltar, porque fazem falta às suas equipas. Depois, enfim, temos aqui a possibilidade, e isso seria extraordinário, de termos um Angola-Cabo Verde nas meias finais, e se assim fosse, garantiríamos uma seleção lusófona na final da CAN pela primeira vez na história da competição. Vamos a ver se acontece ou não, porque o vencedor do Nigéria-Angola, e não estou com isto aqui de forma alguma a desejar a derrota da Nigéria do meu amigo José Peseiro, mas teremos o vencedor do Nigéria-Angola a jogar contra o vencedor do Cabo Verde-África do Sul, mas é natural que as seleções lusófonas nos digam a nós, portugueses, muito mais do que as outras. Ora, muito bem, hoje também já houve, e ontem à noite, Taça da Ásia. Já hoje o Japão ganhou ao Bahrein por 3-1. Já terá terminado o jogo entre o Irão e a Síria. Deixem-me só olhar, por curiosidade, para perceber, no momento em que gravo, e agora já são 16h36, qual é que é o resultado, pois o Irão já ganha por 1-0 e, imaginem, foi Taremi quem marcou. Taremi marcou o golo do Irão. Vocês, quando estiverem a ver o programa, já saberão o resultado final, porque o jogo vai acabar pouco antes, a não ser que haja prolongamento, vai acabar um pouco antes de começar este futebol de verdade. Mas hoje de manhã, o Japão, com Morita a jogar a partir do minuto 36, eliminou o Bahrein, ganhou por 3-1, apurou-se também para os quartos de final, e neste momento o Irão e a Síria estão a lutar pela última vaga, precisamente nesses quartos de final. Os quartos de final começam, tal como na CAN,
na próxima sexta-feira, com o surpreendente Tajiquistão-Jordânia, e com o Austrália-Coreia do Sul. A Coreia do Sul eliminou ontem à noite a Arábia Saudita por penaltis. Depois de empatarem 1-1, os coreanos passaram à fase seguinte, ganhando por 4-2 nas grandes penalidades. No sábado, há mais 2 jogos. Qatar-Uzbequistão, com o Qatar a jogar em casa e a fazer figura de favorito, e depois um escaldante, porque parece-me que os 4 favoritos neste momento estão a jogar uns com os outros, mas poderão 2 deles estar na final. Porque aquilo que se antevê são umas meias finais, se calhar, menos interessantes. Porque, imaginemos, quer ganha a Austrália, quer ganha a Coreia do Sul, são 2 fortíssimos candidatos a estar na final. Vão jogar contra o Tajiquistão ou a Jordânia na meia-final. E do outro lado do quadro, quer ganhe o Japão, quer ganhe o Irão, e isto presumindo que o Japão afasta hoje a seleção ou já terá afastado a seleção da Síria, quem lá chegar vai jogar na meia-final contra o vencedor do Qatar, o Uzbequistão, e o Qatar é uma seleção que tem que ser levada a sério, mas serão 2 meias finais um bocadinho menos incertas do que são para já alguns jogos destes quartos de final. Futebol para hoje. Muita coisa boa para ver, a começar já começou às 18 horas esse Barça-Osasuna, quarto contra o 12º da Liga Espanhola. O Barça precisa urgentemente de ganhar. O que está aqui em causa neste momento já não é tanto chegar-se ao Girona e ao Real Madrid, que estão na frente da tabela, é também, por um lado, tranquilizar um bocado as coisas, porque a última semana e meia foi catastrófica. Foram 11 golos sofridos em 3 jogos pelo Barça, a culminar nesse 5-3 que apanhou em casa do Villarreal e que levou, inclusive, o Xavi Hernández a dizer que no final da época vai à vida dele. Não quer mais ser treinador do Barcelona. Portanto, neste momento o Barça não é tanto aproximar-se dos 2 da frente, porque está a 11 e a 10 pontos do Real Madrid, ao contrário, do Girona e do Real Madrid, sendo que o Real Madrid, tal como o Barça, tem um jogo a menos, portanto, eventualmente ganhando esse jogo em atraso, o Barça pode ficar a 8 pontos do Girona, ainda é uma distância muito grande, mas é um bocadinho já consolidar a presença nos 4 da frente, até porque hoje, às 20 horas, também jogam Atlético de Madrid e Rayo Vallecano. O Atlético é terceiro, está neste momento por critérios de desempate à frente do Barcelona, e vamos a ver se são estes os 4, incluindo Real Madrid e Girona, quem vai estar na Liga dos Campeões da próxima época, porque há 4 vagas em Espanha para distribuir. Ora, mais daqui a bocadinho começa o Rio Ave Estoril e vai completar-se hoje a 19ª jornada da Liga Portuguesa. Rio Ave Estoril são 2 boas equipas da nossa Liga, 2 equipas que jogam bom futebol, 2 equipas que apresentam processos de jogo muito interessantes, com 2 excelentes treinadores, o Luís Freire e o Vasco Seabra, no meu ponto de vista, mas a verdade é que estão em 16º e 15º. O Rio Ave, neste momento, está abaixo da linha d'água. Se não ganhar ao Estoril, continuará abaixo da linha d'água. Se ganhar ao Estoril, é o Estoril quem passa para baixo da linha d'água. Portanto, estamos a falar aqui de 2 equipas que jogam bem e que, claramente, jogam mais do que aquilo que mostram que mostra neste momento a sua posição na classificação. Mais logo, 20h45, há Sporting Clube Braga, Grupo Desportivo de Chaves. O Chaves é o último. Ganhou apenas um dos últimos 10 jogos, perdeu 7, está numa situação que começa a ser muito problemática quando se pensa na possibilidade de vir a descer de divisão, e encara o jogo de hoje. Aliás, todos os jogos para os Chaves daqui para a frente vão ser uma espécie de última praia, última possibilidade de começar a encetar o caminho para a salvação, e não está fácil. O Braga precisa também naturalmente de ganhar para manter as distâncias para os 3 da frente, porque todos eles ganharam nesta 18ª, eu há bocado disse 19ª, mas não, é 19ª, sim, 19ª jornada da Liga, e para se destacar outra vez do Vitória Sport Clube, que perdeu o seu jogo contra o Gil Vicente nesta jornada, e portanto é a possibilidade do Braga voltar a isolar-se na 4ª posição. Ora, ainda em termos nacionais, hoje, 20 horas, o Benfica, já apurado para os quartos de final da Liga dos Campeões feminina,
vai receber o Barcelona. Barcelona é provavelmente, neste momento, a melhor equipa da Europa no futebol de mulheres. Portanto, é um jogo que pode servir para os benfiquistas poderem vir a celebrar o feito da sua equipa feminina, que se apurou para os quartos de final da Liga dos Campeões. Pode servir para se ver em Portugal uma das melhores equipas, se não mesmo a melhor equipa da Europa, e é uma pena, digo eu, que o jogo depois seja no campus do Seixal e não tenha a possibilidade de se jogar no Estádio da Luz. O Benfica vai jogar em casa na próxima jornada do campeonato masculino, se calhar é por isso, mas e para que a relva não seja fustigada, mas acho que é uma pena, porque era uma excelente ocasião para aproximar a equipa feminina do Benfica do seu público. E não quer dizer que o público não vá ao Seixal, ou que não haja muito público na margem sul interessado em ver, mas o Benfica não é do Seixal, o Benfica é de Lisboa. E, portanto, é isso que o próprio nome do clube indica, Sport Lisboa e Benfica. Muito bem, mais futebol para hoje. Premier League, com 3 jogos importantes, um deles mais interessante, acho eu, o Liverpool-Chelsea, 20-15, o líder da Premier League recebe um Chelsea que tem vindo a desiludir, segue na 10ª posição do campeonato, jogo muito importante para o Liverpool, para se manter na frente, com distância. Porquê? Porque às 19h30, isto é, estará a acabar a primeira parte destes jogos, quando o Liverpool começar a jogar, teremos um Manchester City-Burnley, e o City está neste momento a 5 pontos, mas com menos um jogo, portanto, ganhando e eventualmente aproveitando alguma escorregadela do Liverpool, pode apertar essa diferença. Vamos ver qual é que vai ser o impacto na equipa do Liverpool da decisão comunicada no final da semana passada por Jürgen Klopp, de que vai embora também no final da época. E às 19h30 jogam também Tottenham e Brentford, sendo que o Tottenham pode recular ao 4º lugar, porque o Aston Villa, tal como vos disse já, perdeu ontem com o Newcastle. Hoje ainda, 19h45, há mais um jogo dos quartos de final da DFB Pokal, a Taça da Alemanha. Hertha de Berlim, Kaiserslautern, depois de ontem termos tido um St. Pauli e Fortuna Düsseldorf entre duas equipas da segunda Bundesliga. Hoje temos um segundo jogo entre mais duas equipas da segunda Bundesliga. Os dois favoritos à conquista da Taça da Alemanha, que são o Leverkusen e o VfB Stuttgart, vão defrontar-se, vão estar um contra o outro nestes quartos de final, naquilo que para muitos é uma espécie de final antecipada. Notícias do dia. Detenção de 12 pessoas, enfim, não é futebol, mas está relacionado e, sobretudo, está relacionado com a atualidade do Futebol Clube do Porto. E já vou explicar porquê. Detenção de 12 pessoas no Porto, entre elas Fernando Madureira, o líder da claque Super Dragões, e ainda Fernando Saúl, o oficial de ligação do Futebol Clube do Porto com os adeptos. O que está em causa, até me podem dizer, são situações fora do âmbito do clube. É uma questão, embora ali a atividade de Fernando Madureira não se lhe conheça outra que não seja de líder dos Super Dragões, mas foram apreendidas drogas, foram apreendidas notas, foi apreendida uma arma, e para mim o que faz mais ligação ao fenómeno desportivo desta situação é o nome da operação, tal como como ele foi escolhido pela Polícia Judiciária. A Operação Pretoriano. E todos ouvimos ainda há pouco tempo, na entrevista que deu na altura à SIC, Jorge Nuno Pinto da Costa negar que exista uma guarda pretoriana no Futebol Clube do Porto, tal como todos ouvimos depois na apresentação da sua candidatura, o André Vilas Boas dizer que é fundamental que as pessoas deixem de ter medo e possam voltar a expressar-se livremente no que toca aos assuntos do clube. Portanto, aquilo que está em causa é não só aquilo que é o comportamento ou as ações, e veremos depois se ele é condenado, se não é condenado, se fica detido, se não fica detido, enfim, isso é uma coisa que caberá à Justiça, naturalmente, definir, mas veremos até que ponto é que isto não vai ter alguns efeitos naquilo que está a começar, que é a campanha eleitoral do Futebol Clube do Porto, porque a ação dos Super Dragões, que têm sido incansáveis no apoio a Jorge Nuno Pinto da Costa,
poderá ser mais ou menos importante naquilo que vai ser a campanha eleitoral e até que ponto é que o facto de ir haver uma campanha eleitoral também pode ter ou estar relacionado com esta operação, a que, repito, a Polícia Judiciária chamou Operação Pretoriano. Portanto, há aqui quase que um statement por parte da Polícia Judiciária. Ora bem, entre os artigos apreendidos em casa de Fernando Madureira estavam centenas, e a expressão é da PJ também, de bilhetes para acontecimentos desportivos, e é de bilhetes que vos falo também, para vos mencionar uma questão que aconteceu no Estrela da Amadora Benfica, na última segunda-feira, em que, aqui não foram centenas, mas foram dezenas de adeptos com bilhete na mão, ficaram fora do estádio José Gomes, na Reboleira. Aparentemente porque antes deles entrou muita gente sem bilhete. E tendo entrado muita gente sem bilhete e estando já a bancada que lhes era destinada sobrelotada, a polícia acabou por impedir a entrada de muita gente que tinha bilhete. É uma pena que só no final, só depois da casa roubada, é que se tenham metido trancas à porta. Porque isto significou, para mim, uma coisa que é gravíssima, que é o facto de haver adeptos. Eu acho que a Liga Portuguesa precisa de, com muita urgência, começar a tratar bem aqueles que ainda se dignam a ir aos estádios. Que é uma coisa que cada vez há menos gente a querer ir aos estádios. A malta está cada vez mais vidrada em ficar em casa a ver na televisão e depois, quando há malta que vai aos estádios, compra bilhete, passa pelo incómodo de ter que se deslocar para estar lá, para apoiar a sua equipa, acaba por ser tratada desta maneira e ficar fora. Ora, isto não é, meus amigos, admissível quando se trata de um espetáculo que a Liga quer vender como sendo um espetáculo para as famílias, um espetáculo que é suposto já estar no século XXI, mas onde aparentemente ainda há muita gente. Eu lembro-me de me ter acontecido uma coisa destas em 2002, uma vez, primeira jornada do campeonato, resolvi ir para a bancada, ainda na altura ainda ia muitas vezes para a bancada, ver os jogos deste, daquele, do outro e tal, e acabei por não conseguir sequer entrar no estádio, esse jogo creio que foi um Académica Sporting de lançamento da temporada 2002-2003, jogou-se na Figueira da Foz, porque o estádio de Coimbra estava em obras, e já me aconteceu ficar fora de um jogo quando tinha bilhete comprado. Já fui ver, e antes que comecem para aí com teorias da conspiração, já fui ver muitos jogos, houve uma altura em que eu e mais colegas do Expresso, já contei isso aqui também muitas vezes, nos metíamos, porque o Paulo Luís de Castro, o nosso colega do Expresso, era jornalista que tinha que fazer testes automóveis e tinha que testar automóveis, e muitas vezes íamos ao fim de semana e metíamos por aí afora, íamos ver jogos um bocadinho por todo o país. Já fui ver jogos do Benfica, do Porto, do Sporting, fora de casa, com muita frequência. Mas isto era o tipo de coisa que eu achava que só acontecia lá nos anos 90 e no início do século XXI. Aparentemente ainda acontece neste momento e é uma pena que assim seja. Bom, mercado, porque é disso que muita gente quer ouvir falar neste momento. Vamos falar de operações já completadas. Já está inscrito pelo Sporting Kobako Andredi, e eu escrevi hoje de manhã sobre o que é que ele pode trazer à equipa do Sporting. Já vos deixei o link lá atrás para o último passe. Houve mais movimentações no Sporting. Rodrigo Ribeiro renovou e foi emprestado ao Nottingham Forest. É um empréstimo com opção de compra, portanto pode significar que se Rodrigo Ribeiro de repente começar a dar certo na Premier League, e não é fácil que isso venha a acontecer, que o Sporting possa ficar com ele, apesar de ele ter renovado, mas se não der certo e acabar por regressar, terá o seu espaço, e é a forma também do Rodrigo Ribeiro crescer num ambiente um bocadinho mais desafiador. O Dário Essugo também já está seguro, já foi apresentado pelo Grupo Desportivo de Chaves, emprestado pelo Sporting também. Ora, ainda à hora que gravo, não havia fumo branco para a transferência de Otávio do Futebol Clube Famalicão para o Futebol Clube do Porto, mas havia mais negócios confirmados. Já certa a saída de Nilton Varela do Futebol Clube do Porto B para jogar no Estrela da Amadora, apresentado já pelo Estoril Vinícius Zoncello, que é um médio que vem substituir
o Kobaco Andredi e ainda o João Basso, defesa central, de que muitos se lembrarão, que já tinha jogado no Estoril, mas que na época passada brilhara na equipa do Aroca, foi para o Santos, ele é luso-brasileiro e está de volta agora para jogar no Estoril. Apresentado já também no Vizela, o extremo belga Lokilo, que vem emprestado pelo Hull, de Inglaterra, e confirma-se que Pedro Moreira, treinador do Casa Pia, não conta com Já, o tal extremo brasileiro, que eu gostei bastante de ver, por exemplo, no jogo contra o Benfica, mas que desde a mudança de treinador, quando saiu o Filipe Martins, entrou Pedro Moreira, já desapareceu das escolhas, foi devolvido ao Atlético Paranaense, aparentemente para assinar pelo Pafos do Chipre. E parece-me jogador a mais para o campeonato de Chipre, mas enfim, vamos a ver qual é que é o compromisso do Já, porque às vezes a gente vem aqui falar das coisas e não sabe qual é que é o compromisso dos jogadores, nomeadamente nos treinos. Ventura, atacante do Rio Ave, emprestado ao Leixões. O Estrela da Amadora, além do Nilton Varela, contrata mais um lateral, Ruben Lima, que vem do Futebol Clube Famalicão, porque o Famalicão recebeu do Palmeiras um lateral também, que é Ian Custódio. Lá fora, há a assinalar a passagem do Miguel Crespo, o médio português que estava no Fenerbahçe, que já jogou no Estoril e que vai jogar agora na segunda metade da época no Raio Vallecano, da Liga Espanhola, e a presença de Vitinha, já vos tinha falado aqui dele, no início em Itália, para ser emprestado pelo Olympique de Marselha ao Genoa, da Série A. Vamos a ver se em Itália as coisas lhe correm melhor. Vitinha fez alguns golos, mas acaba por não se fixar na equipa do Olympique de Marselha. E pronto, ataques rápidos finalizados. Vamos já a seguir passar ao Q&A de hoje. Futebol de Verdade, com António Tadeia. E ora, vamos lá então passar ao Q&A de hoje, que é quarta-feira, dia 31 de janeiro de 2024. Vou responder, como respondo sempre, a duas perguntas. Uma delas veio aqui mesmo da caixa de comentários de um dos últimos programas no meu canal de YouTube. A outra veio da chatroom, perguntas do Discord, no meu servidor de Discord, ao qual acedem, já sabem, os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com, que queiram fazê-lo e tornar-se parte daquela comunidade que vai ali discutir futebol e outras modalidades também e outras coisas da vida. Aliás, estou a pensar, e digam-me, por favor, nos comentários se acham bem ou mal, lançar lá na nossa na nossa chatroom das Fantasy Leagues, uma Fantasy League das 6 nações em rugby que começam na sexta-feira. Portanto, é um torneio que eu aconselho a todos os amantes de desporto. Enfim, não é futebol, portanto, não cabe aqui no futebol de verdade, mas eu vou fazer equipa da Fantasy das 6 nações e quem quiser, se calhar, se houver mais interessados, ainda fazemos uma Fantasy League do futebol de verdade também por lá no meu Discord. Bom, vamos lá. Perguntas para hoje, e a primeira, já sabem, vem sempre do meu canal de YouTube. Aproveito para renovar o pedido para que façam perguntas. Deixem perguntas na caixa de comentários do programa de hoje, porque amanhã volta a haver Q&A. Portanto, amanhã vou ter que escolher mais uma pergunta vinda daqui do meu canal de YouTube. Aproveitem já que aí estão para deixar o vosso like no programa e para se inscreverem no canal. Fica aqui o link para poderem fazê-lo. Deem um salto lá, cliquem em cima do botão que diz inscreve-te aqui e aproveitem para clicar também em cima do sino, de maneira a ativar as notificações e passarem a ser avisados pelo YouTube sempre que houver novos conteúdos no canal. A primeira pergunta já está aí a aparecer à vossa frente, é a pergunta que veio precisamente aqui do meu canal de YouTube e foi deixada pelo João Martins. Muito obrigado, João, pela pergunta. E pergunto ao João o seguinte: boa tarde, António. Muito se tem falado sobre os centrais do Porto. A verdade é que, por motivos diferentes, tanto o Benfica como o Sporting podem ter de mexer muito na defesa no próximo ano. O Benfica tem um central novo, como o António, que pode estar de saída, e o Otamendi, que já vai somando erros a mais e pode estar no seu último ano a top, pelo menos na minha opinião. Mesmo que a permanência do argentino se venha a confirmar, é urgente encontrar um central que possa fazer uma boa dupla com ele. O Sporting tem 2 casos de titulares com mercado. Conseguirá assegurar os 2? Muito obrigado, João, pela pergunta, mais uma vez. É bom olhar para estas coisas à distância, porque muitas vezes as pessoas pensam só no imediato e não olham lá mais para a frente e, de facto, tem razão. Pode haver aqui uma série de questões a colocarem-se lá mais para a frente. Ora bem,
Aquilo que o João está aqui a contar é que o António Silva seja transferido pelo Benfica, que o Diomande e o Gonçalo Inácio sejam transferidos pelo Sporting. O que deixaria Benfica, Sporting e Flóculo do Porto mais ou menos ao mesmo nível no que toca a necessidades para o centro da defesa. Porque a verdade é esta. O Flóculo do Porto neste momento está muito mal em termos de defesas centrais. E daí a urgência da chegada de um jogador como Otávio. E eu acho, e já o escrevi hoje de manhã, já vos deixei o link lá atrás, que é fundamental para o Porto conseguir este ou outro jogador, mas conseguir algum jogador que permita, até por uma questão de luta eleitoral, em que Pinto da Costa mostra que ainda está com condições para estar ativo no mercado. Vamos a ver o que é que vai sair dali. Mas, neste momento, o Flóculo do Porto tem Pepe. Pepe vai fazer 41 anos. Não acredito, muito francamente, por muito que isso nos custa a todos, que ele possa continuar durante muito mais tempo, ao mais alto nível. Marcano, depois da lesão gravíssima que sofreu este ano, e sendo um jogador que também já se aproxima dos 40, vou dizer, dificilmente vai voltar ao mesmo nível. David Carmo, com o Sérgio Conceição, a não ser que faça uma segunda metade da época fantástica no Olympiacos, acho difícil também que ele volte a ser um jogador que um dia se pensou que ele poderia vir a ser quando o Porto pagou 20 milhões de euros por ele. E depois sobram o Zé Pedro, que enfim é um jogador útil, um jogador já sem grande margem de progressão, porque também já não é um miúdo, já tem 25 anos, salvo erro. Há o Fábio Cardoso, que tem jogado ao lado do Pepe, é um jogador também ele útil, mas que não é um jogador de classe extraordinária. Portanto, o Porto corre riscos de, a partir da próxima época, não ter ninguém com quem contar para o centro da defesa. E aquilo que eu vejo é que a entrada de um jogador como o Otávio, neste momento, é fundamental para o Porto por uma razão. É que lhe permitiria jogar ainda os últimos meses, a segunda metade desta época, ao lado do Pepe, naquilo que pode ser perfeitamente o canto do cisne do internacional português, do luso-brasileiro que é internacional português, para, de certa forma, e até, aliás, há aqui um match quase perfeito, porque um é destro, outro é esquerdino. Otávio podia jogar à esquerda de Pepe, e dessa forma, desde logo, começar a preparar a nova temporada em que ele poderia jogar à esquerda de um outro defesa central destro, que tanto podia ser Pepe como até Fábio Cardoso. Mas para isso era importante que eles começassem a conhecer-se e a trabalhar juntos já nesta temporada. Portanto, acho que o Porto, neste momento, está pior do que o Benfica e do que o Sporting, por uma razão muito simples, é que se é mais ou menos evidente que Pepe para o ano, enfim, estará um ano mais velho, e já está numa idade em que isso conta, não é para mim evidente que o António Silva, o Diomande e o Gonçalo Inácio saiam todos. É verdade que Otamendi também está a ficar mais velho, já tem somado erros, que Coates está a ficar mais velho, também já tem somado erros, e, portanto, se calhar já não são os jogadores com os quais se possa contar a longuíssimo prazo. Não sei até neste momento, muito francamente, acho que Otamendi ainda justifica plenamente ser titular do Benfica. Não sei até que ponto é que, em condições ideais, a melhor tripla de centrais para o Sporting não seria a composta por Santos Juste, Diomande e Gonçalo Inácio, já com Coates de fora. Sucede que Santos Juste nunca está bem, não é? Portanto, se não lhe dói aqui, dói ali, e, portanto, acaba por nunca jogar, e isso faz com que Coates tenha prolongado o seu domínio no centro da defesa do Sporting de forma inquestionável por mais este ano. Sendo que é um jogador que ainda é importante nos duelos aéreos, é o melhor central do campeonato português a jogar por alto, e é um jogador que consegue mascarar as suas debilidades, aliás, tal como consegue também o Otamendi na equipa do Benfica. Mas a questão que se coloca aqui é, mas será que eles vão ser vendidos? Enfim, eu admito que o Benfica, chegado ao final da época, acabe por... E, enfim, tanto o Benfica como o Sporting estão neste momento a caminhar para uma situação em que já podem escolher quem vendem. Porquê? Porque têm vários jogadores com mercado. No caso do Benfica, há António Silva, como há o João Neves. E, muito francamente, acho difícil que o Benfica venda os dois no próximo verão, não é? Portanto, quem é que vai sair?
Sai o António Silva, sai o João Neves. Isso vai depender muito daquilo que for o mercado. E neste momento é impossível o Benfica estar, desde já, a comprar para poder suprir as ausências quando não sabe quem vai sair. E acho altamente improvável, já o disse aqui, que eles saiam os dois. Da mesma forma, acho altamente improvável que o Sporting venda os dois centrais que tem com o mercado neste momento, que são o Diomande e o Gonçalo Inácio. Isso aconteceu no Sporting, no ano em que o Sporting, em 2003, em que o Sporting, 2003, sim, em que o Sporting vendeu Quaresma, julgando que tinha Ronaldo para assegurar a continuidade, e depois acabou por vender Ronaldo também no mesmo verão. Foi um erro de gestão. Os próprios gestores do Sporting na altura perceberam isso, mas na altura o clube estava um bocadinho mais pressionado do que está neste momento, por questões financeiras, e portanto admito perfeitamente que no Sporting neste momento se olhe para o futuro a pensar que entre Gonçalo Inácio e Diomande ou Gyökeres, no máximo saiam dois, e se sair Gyökeres sai um central. Se não sair Gyökeres, se calhar também só sai um central. Porquê? Porque também não há de ser preciso, o Sporting não precisará com certeza de fazer 250 milhões de euros em vendas. Agora, outra questão é, mas e se chegarem e baterem as cláusulas? Enfim, se baterem 100 milhões pelo Gyökeres, 80 pelo Diomande, 60 pelo Gonçalo Inácio, já são os tais 240 milhões de euros. É uma brutalidade de dinheiro, mas muito francamente acho improvável que isso venha a acontecer tudo no mesmo verão. Portanto, para responder muito concretamente às perguntas que são aqui deixadas pelo João, e elas são, ora, deixem-me cá olhar para isto outra vez. Mesmo que a permanência do argentino se venha a confirmar, é urgente encontrar um central que possa fazer boa dupla com ele? Bom, eu acho que se sair o António Silva, o Benfica tem o Morato preparado para ser esse jogador. Tem o Tomás Araújo preparado para poder vir a estar. O Benfica já vendeu recentemente o João Vítor, que era um jogador que estava no plantel e chegou ao plantel como sendo um dos mais promissores centrais do Brasil, e a mesma coisa aconteceu com o Lucas Veríssimo. Portanto, aqueles que ficaram foram aqueles que passaram o processo de depuração. Não creio muito nessa ideia de ter que ir comprar desde já um substituto para o Otamendi. Morata é um central esquerdino, faria boa dupla com o Otamendi, se o Otamendi ainda estiver em condições na próxima temporada, havendo ainda Tomás Araújo para funcionar como dobra. Portanto, se puder vir alguém que acrescente em termos de qualidade, extraordinário. Mas não creio que a situação seja tão complicada como é a do Futebol Clube do Porto. Da mesma forma como, pergunto ao João, se o Sporting conseguirá segurar o Diomande e o Gonçalo Inácio. Pois, enfim, eu acho que aqui há que contar também com a vontade dos jogadores, não é? E com aquela coisa de, se ninguém bater as cláusulas. Se baterem as cláusulas, são 140 milhões do Diomande e do Gonçalo Inácio. O que deixará o Sporting com um problema, sobretudo se Santos Justo não se confirmar. O Sporting fica ali um bocadinho descalço no centro da defesa, porque o Luís Neto também está a acabar, já não se está à espera que ele volte a crescer em termos de competição. Haverá sempre Mateus Reis, haverá sempre Eduardo Quaresma, mas a coisa fica curta. Mas eu acho, muito francamente, que o Sporting pode gerir estes processos de maneira a perder apenas um destes dois jogadores no próximo verão. É isso que eu acho que seria o ideal. Agora, se vai ser possível ou não, veremos. Vamos ter que esperar pelo verão para o saber. E pronto, respondida à pergunta do YouTube, falta responder à pergunta que chegou do meu servidor de Discord. E a pergunta do meu servidor de Discord também já está aí a aparecer à vossa frente. E só me falta a mim tê-la aqui também. Já cá a tenho. Agora sim já a posso ler. Foi deixada pelo J. Delfino, que pergunta o seguinte: Caro António, se Amorim realmente sair do Sporting no final da época, que treinadores, pelo seu perfil e ideias, tanto táticas como de projeto, aqui diria que, semelhante ao realizado até à época, vê mais indicados para pegar neste Sporting? Muito obrigado, Delfino, pela pergunta. Já sabem que para deixarem perguntas no meu servidor de Discord têm que ser subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com.
Depois, em cada texto de subscrição ao exclusivo para os subscritores premium, há sempre um botão para poderem entrar no Discord. Não custa nada. E aquilo é divertido por lá. A subscrição premium, que vos dá acesso a muito mais do que o Discord, dá-vos acesso a todos os textos do meu Substack, custa-vos 5 euros por mês, ou então, em alternativa, 50 euros por ano, caso queiram comprometer-se por mais tempo com o meu jornalismo. Dessa forma, tendo a possibilidade de receber 2 meses completamente de borla. O link para poderem fazer a subscrição fica aqui. E agora passo a responder à sua pergunta, Delfino, para lhe dizer que eu não, muito francamente, não acredito que nenhum clube em Portugal, neste momento, e são poucos, se calhar, os clubes no mundo que estão nesse patamar. Acho que são mesmo os clubes do grupo Red Bull, eventualmente os clubes do grupo City, têm um projeto que se superioriza àquilo que é a realidade. Portanto, um projeto que vá para lá da Realpolitik. Eu acho que em Portugal os clubes não escolhem treinadores para um projeto, os clubes escolhem treinadores que sejam capazes de corporizar um projeto. E eu acho que o projeto do Sporting neste momento é Ruben Amorim. É claro que há ali algumas questões que eu acho que podem perfeitamente vir a ser mantidas na ideia do Sporting. A tal questão do plantel relativamente escasso, para poder dar margem de progressão aos jogadores que não são primeiras escolhas. A tal questão de identificação de talento jovem, mas com uma ideia para poder depois metê-lo em campo e aproveitar aquilo que se vê especificamente que cada jogador é capaz de conseguir. O caso Mateus Nunes é um bom exemplo disso. Quem olhasse para aquele Mateus Nunes dos primeiros tempos, se calhar não via aquilo que o Ruben Amorim viu nele. E aquilo que o Ruben Amorim viu nele foi aquilo que ele depois pôs o Mateus Nunes a fazer, garantindo que ele poderia ser transferido. Eu acho é que a questão... O Ruben Amorim no Sporting tem muito pouco que ver com o Marcel Keiser. Em termos de futebol, então, não tem nada a ver. O Ruben Amorim chegou ao Sporting e começou por apostar num futebol muito mais de transição do que de organização, e Keiser era exatamente o oposto. Era um futebol muito mais de organização do que de transição. O Keiser gostava de ter um ponta de lança e aproveitou-o muito bem, como era o Bas Dost, um jogador mais posicional. O Ruben Amorim nunca quis esse tipo de ponta de lança, quis sempre pontas de lança diferentes. Fosse o Paulinho mais dado a baixar em apoio, seja o Gyökeres muito mais dado a explorar a profundidade. São jogadores radicalmente diferentes daquilo que era o Bas Dost, que é verdade já estava no Sporting quando Keiser chegou, mas ainda assim foi muito bem aproveitado pelo treinador neerlandês. E, portanto, aquilo que se percebe é que há uma... houve muito pouco a ver entre Marcel Keiser, entre o Marcel Keiser e o Jorge Silas, e entre o Jorge Silas e o Ruben Amorim. Não há nada a ver. Nada, em termos de ideia, de jogo, de futebol, nada. A única coisa que pode eventualmente ser mantida é a tal ideia de projeto de plantel curto, escasso, de aproveitamento de segundas, para dar margem de progressão a segundas escolhas, identificação exatamente daquilo que se quer. Mas o mercado que o Sporting fez antes da chegada de Ruben Amorim foi catastrófico. Com o Rezé, com o Bolasie, não sei se viram alguma coisa nos jogadores e não foram depois capazes de pôr em prática, mas o que eu acho que faz neste momento o projeto do Sporting é Amorim. E, portanto, é muito complicado estar aqui a dizer-lhe quem é o treinador que pode vir a corporizar esse projeto se Amorim sair. E já o escrevi também, já me começa a enjoar esta conversa do Amorim, se sai, se não sai, se sai, se não sai, se não ganhar, sai, se ganhar, se calhar também sai, mas depois, o Amorim, que eu saiba, não é dono do seu futuro, tem um contrato até 2026 com o Sporting, e se o Sporting não quiser que ele saia, ele não sai, a não ser que queira abdicar de ser treinador. Portanto, não creio que seja tanto por aí. Acho que Amorim está a fazer um trabalho absolutamente extraordinário no Sporting e que no dia em que ele sair do Sporting, o Sporting vai ter muitos problemas para continuar a manter este projeto que tem neste momento, porque o projeto depende muito da capacidade para não só identificar o talento, como para identificar no talento aquilo que se quer que o talento venha a fazer em campo.
E isso parte muito da competência, de ter ideias absolutamente claras, que, quanto ao futebol, é uma coisa que Amorim tem neste momento. Portanto, não sou capaz de identificar um substituto, para o bem do Sporting, é bom que Amorim fique durante mais tempo. Não é que ele seja um homem providencial e absolutamente insubstituível. Não acredito nisso. Acredito é que não vai ser fácil encontrar alguém que corporize da mesma maneira ou de uma forma tão competente as ideias tão claras como ele tem neste momento. Agora, para o substituir, terá que ser alguém que tenha ideias igualmente claras e competência do ponto de vista tático, técnico, estratégico e de liderança. Portanto, quem é que pode ser? Olha, eu olhando para o campeonato em Portugal não vejo muitas possibilidades. Muito francamente, não vejo muitas hipóteses. Mas haverá seguramente nomes que possam vir a fazê-lo, desde que por parte da administração lhes seja dada confiança para tal. E pronto, meus amigos, está encerrado o Futebol de Verdade de hoje. Já sabem que amanhã, às 18 horas, estou aqui outra vez e amanhã volta a haver Q&A. Portanto, toca a deixar perguntas. Para já, muito obrigado por terem estado aí e conto convosco outra vez amanhã para mais uma edição do Futebol de Verdade, essa já com o encerramento do mercado português. Até lá. Futebol de Verdade